A vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Se há algo que é um consenso, é a guerra. Seja para os homens em toda a sua história, nas formigas em suas disputas territoriais, ou até mesmo os macacos lutando entre seus clãs na supremacia das selvas. Não há lugar onde a guerra não se manifesta. Na literatura não é diferente, seja nas Terras Médias de Tolkien, nas batalhas de mundo de Warhammer, nas guerrilhas espaciais de Star Wars e nas infinitas obras a mais. Seja em seu começo ou em seu fim, a guerra molda o cenário na cultura popular. Una em Una também não é diferente. Seja pelos deuses ou pelos mortais, a guerra existe para ser travada e para no fim ter suas consequências, independentes de sua gravidade. Mas, cá entre nós, se um macaco consegue fazer uma guerra, você também consegue. Hoje vamos aprender como se narra e se escreve uma guerra. Bem-vindos a Una. Vamos aprender a arte da guerra dos world buildings. Uma nação que confia em seus direitos, em vez de confiar em seus soldados, engana-se a si mesma e prepara a sua própria queda. Se há algo que deve ter destaque, são as tropas. Seja os guerreiros tribais do Luz ou as tropas de choque do Império Galáctico, elas são os motores da guerra. Sem elas não haverá disparo, nenhum golpe será desferido e tampouco uma batalha será vencida. Para descrever seus soldados, você precisa de um pouco de carinho, pois as características definirão o rumo da batalha. Então, em primeiro lugar, defina sua origem. São milicianos que cuidavam de uma vila? São assassinos de um credo? Ou tropas de escravos que foram treinados desde crianças para servir um sultanato? Essas definições fazem com que a qualidade e as especificações da tropa sejam estabelecidas. Segundo ponto, escolha suas armas e armaduras. As armas são os que definem bem o jeito de lutar de um combatente, seja elas tendo uma lança dando uma vantagem contra cavalarias, ou seja usando bestas quando seu foco é seu cerco. Elas também podem usar armas envenenadas quando seu foco não é lutar em linhas de frente. As armaduras definem-as bem. Espadas não cortam armaduras completas, mas as furam. Usar martelos contra uma armadura macia não é tão eficiente do que usá-las contra uma placa de aço. Terceiro lugar, experiência. Se algo que define a guerra é a experiência de um soldado. Pode ser um escudeiro de um nobre que possa ser bem treinado, mas não tem experiência em combate, contra um camponês que viveu em 3 guerras. Pode ser que o treinamento não seja suficiente para enfrentar um veterano. Defina com seriedade da tropa. Isso faz com que ela possa viver mais ou menos. Os que ignoram as condições geográficas, montanhas e florestas, desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais, não podem conduzir a marcha de um exército. Algo que vai fazer muita diferença é o terreno. Se tem uma batalha ou uma guerra, ela vai acontecer em algum lugar, seja numa cidade na Chechena ou nos desertos áridos de Duna. Você vai precisar descrever o seu cenário. Nesses aspectos, considero que estude um pouco de biomas. O Wikipedia pode ser uma boa escolha, mas não abandone os livros. Lembre-se apenas desses seguintes detalhes que eu vou falar. Primeiro detalhe, quem são os nativos e de que lado eles estão? Se você luta contra alguém ou a favor de alguém, aquele povo pode ser prejudicado ou ajudado. Lembre-se que o erro Crassus foi criado dessa forma. Segundo ponto, o quão irregular é o terreno. Se são florestas densas, certamente você não vai conseguir mandar centenas de homens enfileirados em como se fosse um campo aberto, e tampouco passar com rodas de suprimentos extremamente grandes. Para isso, entenda que o terreno pode definir a complexidade do exército. Terceiro ponto, recursos. O que tem lá? O que pode ser usado? O que está contra mim? O que só preciso saber de usar uma coisa para mudar o rumo da batalha? É o meio ao seu favor. Quarto ponto, obstáculos. Há monstros, animais, doenças. Isso tudo afeta a guerra de forma brutal. Lembre-se que no Vietnã as cobras tombaram centenas de pessoas, e na guerra da Crimeia a febre tifoide levou milhares à morte.
Conhecer o país onde se fará a guerra é a base de toda a estratégia. Agora indo para as fundações da guerra, as estratégias. De ambos lados podem ter poder igual, mas o que importa é como ele é usado. Boas tropas podem ser mal usadas e perderem todas as suas vantagens, e más tropas podem ser bem posicionadas e bem orquestradas, levando a uma vitória inesperada. A estratégia foi essencial, seja pelos araucais no domínio das penínsulas de Gessares ou na unificação centuriana. Para isso, é bom estudar um pouco sobre guerra, como o livro Zar sobre a guerra de Napoleão Bonaparte ou a arte da guerra de Sun Tzu. São boas indicações, mas tirando isso, vamos às coisas mais simples. Primeiro, conhecimento. Quando os inimigos se conhecem, há infiltrados? Segundo, preparo. O inimigo tem terreno a seu favor, ele preparou defesas ou sabe dos recursos que lá se encontram? Terceiro, usos. Se tem algo que suprime alguma vantagem de seu inimigo, ele tem algo que permite que recue ou que conceda alguma segurança a ele? Quarto, reforços. Você tem reforços ou seus inimigos têm? Você pode contratar mercenários ou convocar a população local? 5. Nível. Quem é o estrategista? Ele tem conselheiros? Ele tem experiência? Ele tem alguma especialidade como defesa, ataque ou terreno que se encontra? Sexto, moral. A tropa em si, como ela se encontra? Ela já lutou muitas batalhas? Ela acabou de andar muito ou está parada descansando? Ela teve muitas vitórias ou muitas derrotas? Isso afetará como está seu exército. Sétimo, ações. O que elas fazem no meio da batalha? Existem recursos extras que elas podem usar e elas estão limitadas ou têm táticas mais próprias? Oitavo, figuras. A herói de batalha. O inimigo tem algum algoz? Existe criaturas ou alguém que pode comprometer alguma de suas ideias de plano de batalha? Agora, uma coisa adicional. Evite coisas idiotas. Pessoas correndo em direção de parede de escudos ou de lanceiros. Cavaleiros dando avanços contra linhas de frente de infantaria. Porque pessoas querem ficar vivas e não morrer por burrice. O grande irmão está lhe vigiando. Em toda guerra, o objeto de maior valor é a informação. Quanto mais informação você tiver sobre algo, mais eficiente será a sua ação. Por isso, ambos lados do conflito devem estar prontos para colocar suas tropas. A arte da guerra de Sun Tzu diz perfeitamente sobre os espiões e seu uso em guerra. Os agentes de trás das linhas são os homens com uma única ação que podem mudar aonde será hasteada a bandeira da vitória. Seja pelo clássico Os Agentes 007, pelas infiltrações de Solid Snake, até mesmo pelos atos da Ordem dos Assassinos em busca de seus tesouros lendários. Os espiões são a chave mestra que abrem as portas para a vitória. Para usar isso em seus livros e narrações, deve estar em mente os seguintes elementos. Sem face. Espiões não são retardados, sempre vão se portar de forma discreta, podendo influenciar e manipular os outros de forma sutil, jamais tomando ações precipitadas que comprometam outros espiões ou sua missão. Então, quando escrever ou narrar, não ponha de cara que há um espião ou agente, mas sempre coloque sinais que pode haver um. Em resumo, de post de base de ideias, um jogo simples como Among Us, onde há um impostor, mas ninguém sabe quem é ainda. Planos. Espiões sempre têm desafios criados por aqueles que espionam. Para isso, o induzem em etapas, sendo elas reconhecimento, planejamento, precauções e execução. Se o agente está fazendo uma ação, deve ser feita de muitas outras antes, nunca chegando em um lugar fazendo o que tinha que fazer e ir embora como se fosse fácil. Lembre-se, há riscos, ele tem o dever e tem a necessidade. Esses são os pilares de uma missão de espionagem. Contra-espionagem. Se há infiltrados, há caçador de infiltrados. Se há espiões, há contra-espiões. Não ficará sossegado enquanto o outro o tentar matar. Por isso, contra-espiões devem ser algo sério. Muitas vezes não devem ser algo direto como um oficial, mas sim um outro espião que analisa todos e busca de suspeitos. Nessa caçada de gato e rato, sempre tente fazer com que um pense como o outro faria. Por exemplo, esta visão do espião. Se eu fosse me caçar, aonde eu começaria a me procurar? O
contra o espião. Se eu fosse esconder de mim, qual seria o lugar aonde eu não procuraria? As peças de um jogo. Espiões devem ser tratados como peças caras de um jogo. A morte, a captura ou o fracasso de uma missão é um dano grave à força que ele representava. Por isso, sempre trate o espião de criar culpados externos para que haja chance dele escapar. E caso faça dele ser capturado na sua obra, demonstre o grande dano que ele cometeu em seus próprios aliados graças a seu fracasso ou a sua morte. Está lançada. Se é algo que não tem como controlar, são os fatores externos da guerra. Não há controle disso, mas ela afeta toda de forma direta e indireta. Para isso você precisa entender certos conceitos. Como no ReWorld pode do nada um conflito se instaurar em sua base, ou em Kent, no meio de uma guerra, haver diversos ataques de monstros, ou mesmo na Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos, aparecer uma bela dama vestida de armadura e vencer diversas batalhas. A guerra é imprevisível. Uma seca fora de época, um acidente em uma torre e até mesmo um simples ato de devoção repentina podem mudar todo o contexto do conflito. Para dar essa energia que o caos está na guerra, ponha certos fatores fundamentais. Primeiro, a sorte pode afetar. Mesmo se for um conflito extremamente realista, ainda há espaço da sorte em conflitos extensos. Crie formas de simular ele em ambos lados, seja por programas de porcentagem ou uso de dados de múltiplos números. Segundo, figuras. As figuras são, sem dúvida, um elemento caótico que pode aparecer em qualquer momento da obra ou de narração. Seja com Joana Dark nos campos de batalha, Rasputin nos palácios russos, ou no camponês corajoso como Davi contado na Bíblia. Então, se há conflito, haverá o aleatório. Se há o aleatório, terá espaço para surgir grandes figuras e heróis. E por fim, extremos. Qualquer momento tudo pode mudar. Um terremoto, uma descoberta de uma nova doença no campo de batalha, uma coisa que afetou muito distante o campo e chega nele a qualquer momento. Esses eventos fazem parte da guerra, como fazem até hoje. De forma direta, você deve não mostrá-los, mas sim mostrando as consequências desses acontecimentos. Uma seca que reduziu a comida dos homens na frente de batalha, uma tempestade que pode impedir ajuda, um acidente ou mensagem errada que compromete uma linha de defesa inteira. Lembre-se, a guerra nunca muda. Lá, onde a identidade individual se apaga, não há nem punição nem recompensa. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E por favor, considerem se inscrever nesse canal. A sua ajuda nos contribui no futuro. Muito obrigado, até!